Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal Travando Conhecimento. Meu nome é Ângela de Santana, muito prazer. E hoje eu estou aqui no canal para uma novidade. Eu estou aqui para contar o primeiro caso criminal do canal Travando Conhecimento. E convido você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva no canal e deixe seu joinha, comente, compartilhe. Toca no sininho, que é muito importante. Você tocando no sininho, o YouTube vai te avisar quando eu postar um vídeo novo aqui no canal. Você não vai perder nada. E eu gostaria de que vocês comentassem aí nos comentários o que vocês acharam da minha performance. Se vocês gostaram da maneira como eu contei o caso criminal. Então, vamos ao caso criminal de hoje? Bom, caso criminal de Russell Williams ocorreu no Canadá, na província de Ontário, nas cidades de Ottawa, Belleville, Tweed e Brinton, sendo que Brinton é uma cidade mais afastada de Ottawa, Belleville e Tweed. Estas três cidades elas são próximas entre si. E as quatro, Brinton, Belleville, Ottawa e Tweed, são todas essas quatro cidades são próximas da base da Força Aérea Canadense. Os crimes não foram praticados em uma só cidade. Foram praticados nessas três cidades. Por isso, eu peço a você que preste atenção nesse detalhe. E de 2007 a janeiro de 2010, as mulheres, os moradores, né, sofreram caos, perderam a paz e o sossego. Em potencial, as mulheres, com um predador sexual, um serial killer psicopata, que espreitava as mulheres daquela região. A polícia não tinha, durante todos esses longos 2 anos e pouco, conseguido um suspeito. Eles tinham evidência de DNA, eles tinham digital, mas com esse material eles não conseguiram chegar até o culpado, até o autor daqueles crimes. E então foi quando, em janeiro de 2010, houve o desaparecimento de uma jovem, Jessica Lloyd, de 27 anos, que houve uma testemunha que viu um carro estacionado próximo à casa dela. E através dessa informação, através dessa testemunha, a polícia conseguiu chegar ao autor daqueles crimes. Foi como se uma bomba tivesse caído no Canadá. Todas ficaram aterrorizados, sem entender, sem acreditar. A tristeza pela perda das vítimas, pela crueldade dos crimes. E o espanto, a decepção por o autor daqueles crimes ser uma pessoa acima de qualquer suspeita. Nada mais, nada menos do que o coronel Russell Williams, comandante da maior e mais importante base da Força Aérea Canadense, que em julho de 2009, aos 47 anos, ele recebeu a asa de comando da base da Força Aérea Canadense, que teve uma carreira militar brilhante, honorável, respeitado, admirado por todos, condecorado por várias vezes. Aos 31 anos, o Russell Williams era
comandava voos internacionais de pessoas importantes, de pessoas VIPs, chefes de estado, governadores, presidentes de outros países, viagens internacionais. Entre essas pessoas importantes estava a Rainha Elizabeth da Inglaterra e o Príncipe Philip. O Ross Williams, em 2007, recebeu a honraria, a medalha de honra ao mérito, por nunca ter cometido em sua vida militar e civil crime algum. Ele recebeu a medalha de membro permanente militar canadense. Foi depois que ele recebeu essa condecoração, que é uma das mais importantes concedidas a um militar, que ele começou a sua vida dupla. Ele passou a caçar as suas vítimas em Ottawa. De noite, durante o dia, ele era o tenente-coronel Ross Williams. Despachava, respeitado, admirado, honorável. E à noite ele era o Ross. Era assim que ele gostava de ser chamado, Ross. Um civil, um paisano, um cidadão, que não tinha nada a ver com o outro, o tenente-coronel Ross Williams. Mas ele era tão metódico, ele era tão disciplinado quanto o coronel Ross Williams. O Ross fazia plano, fazia o croquis da casa, da região. Ele tinha um mapa da região, da casa dele, da vizinhança dele. Então, quando dava noite, ele colocava sua roupa de exercício e saía para praticar o seu esporte favorito, correr. O inimaginável é que ele estava caçando suas vítimas. Ross Williams não escolhia a idade. Poderia ser jovem, adolescente, mulher já senhora, ele não escolhia. O que ele queria era saciar o seu fetiche por roupas femininas, calcinhas, sutiã. Então ele armava seu plano. Ele escolhia a vítima, ele ia até a região onde a mulher morava, a vítima, ele procurava saber quantas pessoas estavam, ele sempre procurava famílias pequenas e escolhia a vítima dele, ia até a casa, procurava ver a rotina da família e ele invadia a residência quando não tinha ninguém dentro da casa, inclusive a vítima. Então, o que ele fazia? Ele invadia a casa, vestia as peças íntimas, as calcinhas, sutiã, lingeries da vítima dele, se fotografava, se filmava. Na maioria das vezes, ele deitava na cama da vítima, vestido com as roupas íntimas dela. Ele se dava prazer. E então, ele roubava todas as peças íntimas da vítima dele. E ele poderia entrar numa casa com duas mulheres, mas ele não roubava as calcinhas das duas, porque tinha
a vítima dele. Ele ia na vítima. E, em uma ocasião, uma família viajou para Toronto e quando eles voltaram de Toronto com a sua filha de 15 anos, eles entraram para dentro da casa e foram fazer as coisas. E a filha deles foi pro quarto para se arrumar, para dormir. Aí ela chamou a mãe e falou: Mãe, cadê as minhas calcinhas? Aí a mãe dela falou: Filha, suas calcinhas estão aí, na gaveta. Ela falou: Mãe, minhas calcinhas não estão aqui. Aí a mãe dela achou aquilo surreal, né? Como assim? As calcinhas dela não tá lá. Simplesmente porque ela não quer pegar, não quer encontrar as calcinhas. Aí falou com ela: olha aí debaixo da cama, procura nas roupas sujas que deve estar aí. Aí a menina já estava nervosa e falou: Mãe, por favor, vem aqui que eu não estou de brincadeira, as minhas calcinhas não estão aqui. Aí eles subiram. O pai e a mãe foram até o quarto da menina. Chegando lá, eles ficaram apavorados, perderam o chão. Por quê? Não tinha uma calcinha da menina na gaveta. E o quarto dela estava todo mexido, a cama, estava faltando foto da família no álbum, estava faltando o vestido da menina. Então, o que eles fizeram? Chamaram a polícia. A polícia chegou e foi para fez a perícia, né, necessária e falou para eles, falou, olha, vocês limpem bem o quarto dela, porque nós encontramos evidências de DNA. Então, a menina teve sérios problemas emocionais, não conseguia andar nem dentro da própria casa sozinha. O irmão dela, mais velho, tinha que ficar andando com ela, acompanhando ela pela casa, acompanhando ela para a escola. Ela teve a síndrome do pânico. Dormia com os pais dela. Foram 3 meses de luta para a família. E somente depois de 3 meses ela conseguiu voltar a dormir no quarto dela. E teve um outro caso também de uma menina de 12 anos, né, que ele invadiu a casa dela e usou as calcinhas, tirou foto, filmou, sabe, e se deu prazer na cama da menina. E na cidade de Twitter, uma jovem senhora, estava chegando em casa com um amigo dela, o vizinho, estava tendo um carnaval na cidade de Twitter. Então, ela chegou e subiu pro quarto para tomar um banho, que eles iam voltar para a rua, né? Quando ela entrou no quarto dela, os sex shops dela tinham desaparecido. A gaveta do criado ao lado da cama dela estavam todas abertas e não tinha nada lá dentro. Aí ela pensou que fosse alguém da família dela, estava fazendo pegadinha com ela, porque no próximo dia seria o seu aniversário. Mas não tinha ninguém da família dela lá. Então ela chamou o amigo dela para ir lá no quarto dela e mostrou para ele as gavetas abertas, coisas tudo revirada e falou: olha aqui, os meus sex shops não estão aqui. Alguém entrou aqui dentro e roubou os meus sex shops. Aí ele falou: você tem certeza? Ela falou assim: tenho. E ele falou assim: olha, alguém entrou aqui dentro da sua casa, nós temos que chamar a polícia. Aí ela falou: não, nós não vamos chamar a polícia, eu vou fazer denúncia de roubo de sex shop. A polícia não vai fazer nada. Eles vão zombar também. Aí ele falou: não, mesmo que eles zombem, você tem que fazer a ocorrência. Alguém entrou aqui dentro da sua casa e roubou as suas coisas pessoais. Então, eles foram e desceram, porque ela morava numa casa de 2 andares. Eles desceram para o térreo para verificar se os outros cômodos da casa estava faltando algo. E não tinha, estava faltando nada, somente os sex shops dela. Aí no outro dia,
Era aniversário dela, e ela tinha que ir em Belvedere pegar o bolo de aniversário dela. Então, quando ela estava indo, ela lembrou que tinha faltado, que tinha esquecido algo na casa dela. Então, ela voltou. Então, quando ela estava passando em frente ao escritório dela, na casa dela, ela viu que o computador de mesa estava aberto, estava ligado o monitor. Ela estranhou, falou: "Ué, eu não uso esse computador?" Aí ela chegou para conferir. Quando ela viu o monitor, estava escrito em letras grandes e garrafais: "Vá em frente, chame a polícia, porque assim eu vou mostrar para o juiz o tamanho dos seus sex shops." Aí ela ficou apavorada. Ela ficou louca. Ela chamou o amigo dela, o vizinho, e mostrou para ele. Falou: "Olha aqui, o que está no meu computador? O que está escrito no meu computador?" Ele estava aqui ontem e ele escutou tudo que nós conversamos. Aí eles chamaram a polícia. A polícia foi, fez a ocorrência e não aconteceu nada. Como ela mesma tinha imaginado, né? Não fizeram nada, fizeram a ocorrência, mas ficou por isso mesmo. Então, com o passar do tempo, as invasões de casas, seguidas de roubo de calcinhas, só foram aumentando. Em Ottawa, foram 32 ocorrências de invasão de casa, seguidas de roubos de calcinhas. Ele, o Ross Williams, estava a cada momento se tornando mais violento, conforme na mesma proporção das suas promoções e da sua carreira militar. O Ross Williams acrescentou o sadismo, o fetiche e o depravamento. Ele passou a caçar mulheres que vivessem só e que morassem sozinhas. E para se certificar de que ela morava sozinha, ele entrava na residência duas vezes. A primeira vez, para se certificar, e a segunda vez, para atacar sua vítima. Só que ele acrescentou um detalhe. Antes, ele entrava na casa totalmente vazia, sem ninguém. Desta vez, ele esperava a vítima dormir. Somente depois que a vítima dormia é que ele invadia a casa dela. E foram muitos os casos. Mas dentre eles tem o caso de uma jovem que chegou em casa e foi dormir no seu quarto. O Ross William invadiu a casa dessa jovem, acordou ela com um soco na cabeça, fez ela se despir, tapou a boca dela, obrigou ela a fazer poses pornográficas, tirou foto, filmou, usou as calcinhas, as roupas íntimas dela e ficou lá por 2 horas e foi embora, roubando as calcinhas, todas as calcinhas dela, todas as lingeries. Um segundo caso, ele invadiu a casa de uma jovem, esperou ela dormir. Ela estava dormindo, ela adormeceu no sofá com a televisão ligada. Ele acordou ela
também com um soco na cabeça, obrigou ela a ir para o quarto, fez ela se despir, obrigou ela a fazer poses pornográficas, tirou foto, filmou, usou as calcinhas dela, se fotografou, se filmou, roubou todas as calcinhas dela e foi embora. Em outra ocasião, foi uma jovem que tinha acabado de ter um bebê. O bebê dela estava com 3 meses. O Russell Williams invadiu a casa dela. Ela estava dormindo no quarto dela. Ele subiu, rastejou, ela acordou com o peso no corpo dele. Ele tapou a boca dela para ela não gritar. Ele fez ela se despir, colocou ela sentada na cadeira, amarrou as pernas dela nas pernas da cadeira, com ela despida, fotografou, filmou. Ela pediu pela vida dela e falou com ele que ela tinha um bebê, e que o bebê dela estava dormindo no quarto ao lado. E ele respondeu para ela que não tinha ido ali para fazer isso. Ele entrou na casa dessa jovem a 1 hora da manhã. E ele ficou até às 3 horas da manhã procurando essa jovem. Ele roubou as calcinhas dela e foi embora. No outro caso, ele entrou na casa de uma jovem, esperou ela dormir. Ela adormeceu no sofá, estava dormindo no sofá assistindo televisão. Ele acordou, ele deu uma pancada na cabeça dela. Ele pensou que ela tivesse nocauteado ela, mas não, ele não conseguiu. Então ela começou a lutar com ele e a gritar. Aí ele falou com ela: não, 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 não faça isso. Fica calada porque tem outra pessoa comigo que está na sua casa, está lá embaixo e ela está te roubando. E eu estou aqui simplesmente para me te controlar. Essa pessoa, se ela subir aqui, ela é muito violenta. Então você fica calada. E ele obrigou ela, aterrorizou ela, obrigou ela a fazer poses pornográficas, sabe? Obrigou ela a se despir, usou as peças íntimas dela, as calcinhas e sutiãs. E roubou as calcinhas dela e foi embora. O Russell Williams, ele estava totalmente perdendo o controle. Ele se viu protegido pelo coronel Russell Williams. Ele pensou que diante de tantas invasões, tantos roubos, tantos crimes, que a polícia jamais iria chegar até ele. Eu acho que ele tinha um pouco de razão, porque a polícia simplesmente não fez conexão das coisas, dos roubos. Eles não viram que tudo aquilo, todos os crimes eram feitos pela mesma pessoa. Então eu pensei em fazer uma pesquisa na vida pregressa do Russell Williams para ver se aconteceu o sinal vermelho lá atrás, na infância dele, na adolescência. E pasmem. Russell Williams nasceu na Inglaterra no dia 7 de março de 1963. Quando ele tinha 5 anos de idade, os seus pais, David Russell e Justine Russell, emigraram para o Canadá, levando ele, o Russell Williams, e o seu irmão mais novo, Ralph. Chegando no Canadá, e os pais dele se adaptaram rapidamente, apesar de estar num país estrangeiro. Eles conheceram um casal
da mesma faixa etária de idade deles e ficaram bons amigos. E durante um bom tempo eles tiveram uma vida tranquila, até que o David Russell, pai do Russell Williams, encontrou a sua mãe, Christine Russell, com o seu amigo Barry Sockers. E aí você já pode imaginar. Aconteceu o divórcio. Seus pais se separaram. Só que a Christine ficou com o Jerry Socrates e o David Russell, pai do Williams Russell, ficou com a Lenny Sockers. As crianças, o Russell Williams e o Raven, foram morar com a mãe, com a Christine e com o Jerry Sockers. Eles se mudaram para outra cidade, no Canadá, uma pequena cidade. E lá, nessa cidade, o Russell Williams cresceu. Aos 7 anos de idade, ele era conhecido como Sockers. Ele usava o sobrenome do padrasto dele. Ele teve uma infância normal, como qualquer outra criança, uma infância feliz, tranquila. Ele estudou, no primário foi uma criança de um comportamento bom, tinha notas ótimas, era tímido, tinha um bom comportamento. E quando ele completou 16 anos, os seus pais resolveram imigrar novamente. Desta vez, eles foram para a Coreia do Sul. E o Jerry Sockers foi trabalhar em um reator nuclear em alto mar. E um ano depois, em meados de 1980, o Russell Williams e o seu irmão Ravi voltaram para o Canadá. Aí ele se voltou a estudar, terminou o segundo grau, onde também ele teve excelentes notas, era muito querido, todos queriam a sua opinião para tudo. Ele se sobressaiu em drama, música e esportes. Ele fez 2 faculdades, fez economia e ciências políticas. Também foi um exemplo de aluno. Ele ganhou a eleição na universidade para orador de turma não, de universidade, quando tem a, a formatura e tem o orador da classe e tem um orador da universidade, que fala por todos, pela universidade e pelos alunos. Então, ele foi eleito a esse orador. Ele era super popular. Todos queriam estar com ele, ele era disciplinado, ele era metódico, educado, comunicativo, sabia conversar com as pessoas. E quando ele terminou a faculdade, ele assistiu o filme Top Gun com Tom Cruise. Então, foi aí que ele mudou de ideia e falou: não vou seguir essa carreira de economia nem de ciências políticas, nem de políticas. Eu vou ser piloto. E foi para o aeroporto municipal de Toronto fazer aulas de voo para ser piloto. E ele conseguiu. Com 24 anos de idade, aos 24 anos de idade, ele se ingressou na Força Aérea Canadense. Aos 27 anos, ele recebeu uma asa e foi para Manitoba ser instrutor de voo. Um ano depois, em 1991, ele foi promovido a capitão e se casou com Marie Elizabeth. A década de 90 foi muita mudança na vida dele, muita promoção na carreira. E quando chegou aos 30, na década de 2000, ele então, em 94, com 31 anos, ele teve uma promoção na carreira dele. E ele
passou a a ser o comandante de voos internacionais de pessoas VIPs, de governadores, de chefes de Estado e, entre essas pessoas importantes, ele fez o transporte internacional da Rainha Elizabeth e do Príncipe Philip. Quando ele viu que a carreira dele estava em ápice, né, crescendo, ele resolveu, ele fez um mestrado de defesa na Faculdade Royal do Canadá. E ele fez uma tese de 50 páginas sobre a defesa preventiva na guerra do Iraque. Então, ao passar do tempo, ele foi para os Emirados Árabes, para a base canadense, e ele ficou por 5 meses e servindo o comandante Angus Watts, que viu nele, no Ross Williams, um líder nato, metódico, disciplinado, comunicativo, sabia comunicar com as pessoas, sabia comunicar com a imprensa. A mídia gostava muito dele. Ele era bom em administração. O Angus Watts gostou muito dele. Ele voltou dos Emirados, da base secreta em Dubai. Ele voltou e, quando foi em 2009, o Ross Williams teve o seu ápice. Ele teve 2 promoções nesse ano. Ele foi promovido a coronel em 2009. E nesse intervalo, o comandante Angus Watts estava se aposentando. E ele indicou o Ross Williams para ocupar o seu cargo de comando na base da Força Aérea Canadense, o que foi aceita a indicação. E aos 47 anos de idade, o Ross Williams recebeu uma asa de comando da maior e mais importante base da Força Aérea Canadense. Mas em 2009, logo depois, em novembro de 2009, ele recebeu o comando em julho. Em novembro de 2009, na cidade de Brinton, uma jovem de 37 anos foi achada morta dentro de sua casa. E essa jovem era Marie France. A Marie France era uma pessoa cheia de vida, 37 anos de idade, aeromoça militar. Ela trabalhava na mesma base aérea que Ross Williams. A Marie France estava realizando o sonho dela, que era conhecer o mundo, era viajar, conhecer pessoas, gente, ela adorava. Ela estava namorando, apaixonada, feliz. Ela estava realizada, com a vida realizada. O comandante Ross Williams mandou uma carta de condolência para a família da Marie France, oferecendo a eles os préstimos naquele momento de tanta dor. Quem assinou a carta? O comandante, Coronel Russell Williams. 2 meses depois da morte da Marie France,
em janeiro, a polícia recebeu a denúncia de um desaparecimento de uma jovem de 27 anos, Jessica Lloyd. Jessica Lloyd, 27 anos. Adorava a vida. Adorava gente, ela tinha muitos amigos, era muito popular. Todos conheciam a Jessica Lloyd. E ela era auxiliar administrativo numa empresa de ônibus escolar. E ela simplesmente desapareceu. Ela chegou em casa por volta das 10 da manhã e ligou para a amiga dela para desejar boa noite. E o irmão dela foi avisado que ela não tinha aparecido no outro dia, no trabalho. Então, ele foi até a casa dela para verificar o que tinha acontecido. Chegando lá, o carro dela estava, a bolsa, o celular, as coisas dentro da casa estavam tudo em ordem, não tinha sinal de que tivesse acontecido violência. Então, ele chamou a polícia e fez uma ocorrência de desaparecimento. A polícia começou a procurar no mesmo dia por Jessica Lloyd. Foram feitos cartazes, que eles distribuíram esses cartazes em todas as regiões. E as pessoas começaram, depois do desaparecimento da Jessica Lloyd, com a procura, né, eles começaram a conversar um com o outro, né? E viram que começaram a fazer a conexão. E falaram, olha, isso pode estar ligado com o roubo das calcinhas. Deve ser a mesma pessoa. Então, o que aconteceu? No dia do desaparecimento da Jessica Lloyd, um homem, um morador de Tweedy, estava indo para Belvedere, na Highway 37. Quando ele passava pela Highway 37, como era uma noite de lua cheia estava como se fosse dia, e era inverno, estava nevando e estava muito, muito, muito frio. Então, quando ele passava de frente, perto de uma casa da Jessica Lloyd, ele viu um carro estacionado no mato, próximo à casa da Jessica Lloyd. Mas assim, próximo de uma maneira que seria uma boa distância para a pessoa caminhar numa noite tão fria. Então ele andou devagar, diminuiu a velocidade mais ainda, para ver se tinha acontecido algo, né? Talvez alguém estivesse precisando de ajuda ali. E ele observou que não tinha ninguém dentro do carro. Então ele seguiu viagem. Quando ele voltou, ele viu no outro dia, né? Quando ele voltou, ele viu que a casa estava interditada pela polícia. Então ele resolveu parar. Ele parou e perguntou para o policial o que tinha acontecido. O policial respondeu para ele, falou, olha, a jovem que mora nessa casa está desaparecida e a polícia está investigando o caso. Aí ele falou, olha, ontem eu estava indo para Belvedere e vi um carro estacionado no mato, aqui perto dessa casa. O policial falou para ele, falou, olha, você sabe o local? Ele falou, sei, eu sei o local exato, eu posso te levar lá. Você vê como que é importante, gente, uma testemunha? Aí eles foram até o local. Ele indicou para a polícia o local onde o carro estava. Ele falou, olha, é uma SUV que estava estacionada aqui. Quando eles foram investigar, eles encontraram marcas de pneu. Eles encontraram a marca, as pegadas do sapato, da bota, que ia parar na casa da Jessica Lloyd. Aí o cerco estava fechando. O cerco estava fechando, não. O cerco começou a fechar. A polícia simulou uma blitz educativa, falando sobre
bebida alcoólica, no trânsito de bebida alcoólica para dirigir. E aproveitava para conferir as marcas que eles tinham, as cópias das marcas do pneu, com a marca dos carros, né, que passavam ali, das SUVs. E nessa blitz, quem foi parada? Ele mesmo, o Russell Williams. Ele ainda teve a cara de pau de mentir para o policial, falando que ele não podia ficar lá tanto tempo parado, porque ele tinha uma criança em casa esperando por ele. Olha só. E aí eles foram conferir a marca que eles tinham do pneu, com o pneu do Russell Williams, e o que aconteceu? Bateu. E a bota era uma bota especial, né, diferente, não era todo mundo que tinha uma bota dessa. Eles conseguiram e tiraram a cópia da bota do Russell Williams e também bateu, feriu, deu certo. Então, quando foi. E nesse intervalo de investigação da polícia, porque a polícia tinha a polícia da província de Ontário que estava fazendo todas essas investigações. Então, eles resolveram ir para essa cidade, lá para Tweedy, toda a região. A polícia começou a ir nas casas para pedir para os moradores trancarem as suas portas, trancarem a sua casa toda, trancar as janelas. Porque, gente, nas cidades pequenas, as pessoas não costumam muito se preocupar em trancar as portas e janelas. E foi o que aconteceu nessas cidades. O Williams Russell não tinha dificuldade nenhuma para entrar dentro das casas, porque ou a porta estava destrancada ou a janela. Sabe, ele não fazia arrombamentos, não fazia, porque ele achava a casa aberta. Então, a polícia estava pedindo os moradores para trancar as portas e aproveitava para fazer uma interrogação, né, um interrogatório, fazer uma pesquisa ali com o morador. E eles foram na casa do vizinho do Russell Williams. E a jovem, teve uma das jovens que reconheceu a voz do seu agressor, mas ela não conseguia ligar a voz, conectar a voz com a pessoa. Então, ela achou a voz do Joe, vizinho do Russell Williams, muito parecida. E a polícia estava lá para interrogar o Joe. O Joe foi levado para a polícia, para a delegacia, desculpa aí, e foi interrogado. Ele cedeu um material de DNA, digitais, ele fez teste do polígrafo, que é o teste da mentira, né? Nada, tudo deu negativo. Então a polícia teve que liberar ele, mas com a condição dele não sair de Tweedy. Então, quando a polícia esteve na casa do Joe, eles foram na casa do Russell Williams. Bateu na porta e ninguém atendeu. Então eles perguntaram para o Joe quem morava naquela casa. E o Joe respondeu para eles, é o coronel Russell Williams, da base. Aí o policial falou, é? Então tá, a gente não precisa de voltar aqui nessa casa. Como assim? Então, a polícia teve muitas falhas nesse caso de Russell Williams. É tanto que o estado de Ontário teve vários processos de vítimas que reclamam por indenização. Por quê? Pela falha grande da polícia, neste caso, do Russell Williams. Então, o que aconteceu? Eles ficaram nessa, né? A polícia de Ottawa. Ia lá e interrogava, o que você sabe, o que você viu. E
Quando foi no dia 7 de fevereiro, o Russell Williams recebeu um convite da delegacia de Ottawa, convidando ele a comparecer em um domingo na delegacia para um. Eles não deixaram claro nesse convite, né, se era um interrogatório com ele ou para ele. Então, o Russell Williams compareceu no domingo na delegacia para o interrogatório com o sargento detetive Jim Smith. Brilhante. Gente, eu vejo muito interrogatório e eu não tinha visto uma pessoa tão inteligente, tão brilhante para interrogar. Ele soube usar as palavras, ele soube usar as palavras e o tempo. Ele usou o tempo, sabe? Ele foi perfeito. Ele conseguiu que o Russell Williams confessasse todos os crimes. Ele conseguiu que Russell Williams indicasse onde estavam todas as peças roubadas que ele roubava. Incrível. O Russell Williams chegou achando assim que ele estava passeio, né? E ele chegou e o Jim Smith se apresentou, né? E perguntou para ele se ele já tinha ido numa sala daquelas, na sala de interrogatório. Ele falou que nunca tinha ido. E logo, logo ele pediu ao Jim Smith para chamá-lo de Ross. Me chame de Ross. E ficou lá, sorridente, feliz, sabe, olhando para a câmera, sabe, o detetive Jim Smith falou para ele, olha, aqui nós temos uma câmera, aqui nós temos um microfone e tudo que a gente conversar vai estar registrado. Você sabe como que isso funciona, né? Você assiste seriado, você assiste seriados policiais, ele falou que assistia, sabe? Ele estava totalmente relaxado. Ele não imaginava nunca que ele estava ali como suspeito. Ele achou que ele tivesse sido chamado como um informante para falar, saber de alguma novidade ou alguma especulação. Aí o Jim Smith falou para ele, sabe, tudo que é de praxe. Falou, olha, aqui nós vamos ter um interrogatório e se você quiser sair por aquela porta, você pode sair. Se você quiser, você pode chamar um advogado. Você tem advogado? Ele falou, advogado? Não, eu não tenho advogado. E o Jim Smith fazia com ele assim, uma palavrinha, uma coisinha aqui, outra ali, e a informação. De maneira que ele continuava a ficar bem à vontade, né? Aí ele virou para ele e falou, olha, nós estamos aqui, você sabe a respeito do desaparecimento da Jessica Lloyd? Aí ele confirmou, falou que sabia, né? O que tinha de novo, se tinha algo de novo em casa. Aí, porque ele sabia também do Joe, que a polícia tinha levado o Joe para ser interrogado. E o Jim Smith falou para ele que ele estava ali porque isso depois de horas, né, gente? Depois de horas de interrogatório, porque ele estava como suspeito, sabe? Ele falou, verdade? Ele falou, eu te chamei aqui hoje, no domingo, porque para não causar comentários depois lá na base, porque aqui, você vindo aqui hoje, evita esses comentários, né, na base aérea. Aí ele falou assim, ó,
muito obrigada, eu gostei muito dessa sua atitude. Ele falou assim, isso vai evitar as pessoas ficarem falando e comentando. E é, eu preciso que de conversar com você, porque é, a investigação, os investigadores, a polícia tem as marcas do pneu, próximo à casa da Jessica Lloyd, e essas marcas desses pneus é do seu carro. Ele falou, verdade? Ele falou, é. Temos também as pegadas, as marcas da bota, que também são as marcas de suas botas. Ele falou, verdade? Ele falou, eu quero saber se por um acaso você foi na casa da Jessica Lloyd, ou você esteve lá perto da casa da Jessica Lloyd. Aí ele não respondeu nem que sim, nem que não. Sabe? Ele falou que deixou a coisa na entrelinhas. E ele começou a desviar, indo para umas coisas sem nexo do que James Smith estava querendo. Aí ele ficava, às vezes, calado, 3, 4 minutos. O Jim também. Parecia que ele estava pensando o Jim também. Fazia todos os movimentos que ele fazia. Aí ele falou que não sabia como que a polícia tinha conseguido, tinha feito essa criação da marca do pneu com o pneu do carro dele, mas que ele não tinha ido de maneira nenhuma ido nas proximidades da casa da Jessica Lloyd. Aí o James Smith, mais uma vez, inteligente, falou para ele, tá certo, eu te chamei aqui para te dar essa oportunidade, porque a polícia já confirmou, já não tem nenhuma dúvida de que o carro que esteve próximo à casa da Jessica Lloyd é o seu, e que as marcas de sapatos que estavam lá também são suas, dos seus sapatos. Então, eu acho que eu resolvi te chamar também para te dar essa oportunidade. Porque você, falando aqui hoje o que aconteceu, vai ser muito mais fácil do que você ficar lidando com a imprensa, com as perguntas, as especulações, sabe? Aí o narcisismo dele apareceu, né? Ele falou, nossa. Ele falou, verdade. Aí ele falou, o James Smith virou para ele e perguntou se ele estaria disposto, que ele estava ali colaborando com a polícia, e se ele estaria disposto a fornecer o material para teste de DNA e as suas impressões digitais. Aí foi que o Russell Williams, desmoronou. Aí ele ficou acuado. E ele resolveu confessar tudo, porque a técnica que o James Smith usou foi a de onde está a Jessica Lloyd? Aí ele levantava, andava pela casa, pela sala e sentava e não respondia. O James Smith falava, onde que estava a Jessica Lloyd? Cadê a Jessica Lloyd? Onde é que a gente pode buscar a Jessica Lloyd? Ela está onde? Ela está em Twitter? Ela está onde ela está? Até que ele falou para o James Smith que ele queria conversar, queria aproveitar aquela oportunidade, mas que ele queria que a esposa dele, Maria Elizabeth, fosse poupada, sabe, da imprensa, de,
de especulações. E o detetive James Smith deu a palavra a Ross Williams que ele não ia tornar público todo o depoimento dele. E assim foi feito. E eu penso que o Ross Williams, ele preocupou muito em não ser pego em flagrante. Ele se protegia com máscara, ele usava uma máscara que cobria todo o rosto dele, até o pescoço, com luvas, mas ele não se preocupava com as impressões digitais, com o DNA, porque para ele era muito improvável que a polícia chegasse até ele. Mas ele fazia plano metódico das invasões das casas, dos roubos das calcinhas, para que ele não fosse pego em flagrante. Mas o Ross Williams não teve como escapar do detetive James Smith e confessou todos os crimes dele. Ele contou como ele agiu, sabe? Ele indicou para o James Smith o local onde ele guardava as calcinhas roubadas. Ele, então, depois da conversa com o James Smith, ele pediu um mapa para ele indicar no mapa onde estava o corpo da Jessica Lloyd. Então, a Marie France, ele conheceu a Marie France num voo que eles fizeram juntos. Ela estava no voo com uma aeromoça, trabalhando. Os dois estavam a trabalho. E quando eles voltaram para a base, a Marie France falou para ele que morava sozinha. Foi só isso. Só isso, não precisou de mais nada. Ali, ele já decidiu ir na casa dela. Através da base, ele conseguiu o endereço da Marie France. Conseguiu saber os dias que ela estava de folga. E ele foi as duas vezes que ele usou o carro. Foi com a Marie France e com a Jessica Lloyd. Porque as duas estavam fora da rota da corrida que ele fazia. Então, ele foi até a casa da Marie France, como ele fazia todas as vezes. Ele entrou, invadiu a casa dela para se certificar de que ela estava sozinha, de que o namorado dela não ficava lá com ela permanentemente, e roubou 2 calcinhas como troféus e foi embora. Ele voltou à noite e ficou do lado de fora da casa esperando a Jessica Lloyd. Desculpa, esperando a Marie France chegar. E ela demorou para chegar. Ele falou que ela passou do horário e ela chegou e foi conversar no telefone. Conversou no telefone, que ela estava falando muito alto, que ele estava no jardim da casa, ele estava dando para ele escutar ela conversar. E ela demorou no telefone e ela foi, desligou o telefone e foi tomar banho. Então, como ela demorou para chegar, demorou no telefone, ele teve que entrar dentro da casa, ele teve que mudar os planos dele e entrar na casa através da janela do porão.
Então, ele teve que destarrachar a janela, entrar e depois colocar a janela de volta, porque era assim que ele agia. Era assim o modus operandi dele. Então, ele entrou no porão e se escondeu atrás do tanque de ar-condicionado, de gerador. Escondeu atrás e ficou lá esperando a Mary France ir dormir. E a Mary France terminou o banho, colocou um, um chale, uma manta nos ombros e começou a procurar o gato dela pela casa. E chamava o gato não respondia. Ela desceu pro porão. Quando ela desceu pro porão, ela deu de cara com o Russell Williams. Aí ela chamou ele de bastardo e ele já foi para cima dela. E ela reagiu. E eles começaram com uma luta corporal. E ele pegou a lanterna, que ele sempre andava com ela, a lanterna vermelha de alumínio, e bateu na cabeça dela com tanta força que ele rasgou o couro cabeludo dela. Ele pegou ela, amarrou ela num poste que tinha no porão, no meio do porão. Esse poste tinha um prego exposto. E quando ela mexia, esse prego furava ela. Ela ficou amarrada nesse poste, enquanto ele tirava fotos, filmava. Depois ele pegou ela, arrastou ela para cima para levar ela para o quarto. Ela desmaiou. Ele continuou. Ele jogou, chegando lá em cima, ele jogou ela em cima da cama. Virou ela de bruços, amarrou a mão dela para trás. Tapou a boca dela com uma fita adesiva, porque ela começou a gritar. A Marie France, ela lutou pela vida dela. A voz dela para ele foi não. Ela tentou chamar a atenção de alguém que passasse por lá, de alguma coisa, sabe? Então ela tentava fazer barulho. E ele, por isso, ele colocou a fita, amordaçou a boca dela. E ele abusou dela sexualmente várias vezes. E ela pediu pela vida dela, sabe? Por favor, me deixa viver. Eu quero viver. Você não tem coração, sabe? O tempo todo. Ela tentou se livrar dele. Em um determinado momento, mesmo amarrada, ela se jogou da cama e correu pro banheiro, se jogou na parede, no quadro da casa, da entrada do banheiro, para chamar a atenção, para fazer um barulho forte e tentar entrar no banheiro, se trancar dentro do banheiro. Mas ele alcançou ela antes dela entrar no banheiro. Aí ele jogou ela em cima da cama e pegou a fita adesiva e começou a enrolar ela nessa fita adesiva. E quando chegou na cabeça dela, ele enrolou toda a cabeça dela, a boca. E quando chegou no nariz, ele deixou o nariz dela com uma pequena parte para ela respirar, de maneira que ela não conseguia respirar completamente. Puxou uma cadeira, sentou e ficou assistindo a Marie France morrer. Ele esperou a Marie France morrer sufocada, asfixiada. Depois disso, ele pegou os lençóis, tirou os lençóis da cama, limpou a casa toda, colocou os lençóis na máquina de lavar. E escuta, como que a polícia não encontrou esses lençóis? Não se falaram nisso? Roubou as calcinhas dela e foi embora, deixando a Marie France sem vida. Dois meses depois, ele viu a Jessica Lloyd na porta da casa dela, quando ele estava indo para Tweedy.
Ele passava pela Highway 37. Ele voltou, procurou saber se ela morava sozinha, entrou na casa dela para se certificar de que ela morava sozinha e voltou no outro dia. A Jessica Lloyd chegou do trabalho, era às 10 horas mais ou menos, e entrou para casa, comeu alguma coisa, tomou banho e foi dormir. Ele já estava lá fora, esperando ela dormir. Depois que ela dormiu, ele entrou dentro da casa, foi até o quarto dela, acordou ela com um soco, amarrou ela, pôs ela de bruços, amarrou os braços dela, abusou dela sexualmente por várias vezes. Ele fez ela fazer poses pornográficas, tirou fotos, filmou. Ele ficou na casa da Jessica Lloyd de 1 hora da manhã até às 5 da manhã. Às 5 horas da manhã, ele limpou a casa da Jessica Lloyd e ela estava com os olhos vendados. Ela ficou com os olhos vendados o tempo inteiro. Ele pegou a Jessica Lloyd, pôs no carro dele, no banco da frente, e foi para a casa dele em Tweedy. Ele chegou na casa dele com a Jessica Lloyd às 5h30 da manhã, da noite mais fria que teve. Chegando lá na casa dele, ele mandou que a Jessica Lloyd tomasse um banho, mas ela estava amarrada. Então ele deu banho nela e ele deixou ela molhada, sem toalha, num frio terrível. E a Jessica Lloyd não falou nada. A Jessica Lloyd escolheu ser obediente. A fé dela foi que se ela fizesse tudo o que ele quisesse, ele ia deixar ela viver. Ela pediu encarecidamente a ele: me deixa viver. Por favor, me deixa viver. Quando ele deixou ela lá, com frio, molhada, ela começou a estremecer e ela teve uma convulsão. Ela ficou 15 minutos desacordada. Então, quando ela voltou, ela pediu, quando ela voltou assim da convulsão, ela pediu a ele desculpa por ela não ter contado para ele que ela tinha convulsão, que já tinha acontecido com ela outras vezes e que ela tinha epilepsia. Ela pediu ele que se ela morresse, para dizer à mãe dela que ela a amava muito. Diga à minha mãe que eu a amo. E depois que ela ficou bem, ele abusou dela sexualmente. E depois ele falou com ela para tirar umas fotos pornográficas, com ela sorrindo, e mandou ela vestir a roupa dela. Ele simulou que ia voltar com ela para a casa dela. Ele fez com que ela pensasse isso. E ela foi andando na frente dele. Ele pegou a sua lanterna e bateu com tanta força na cabeça dela que ela teve um traumatismo craniano. Ela caiu, já ensanguentada, e ele, com as cordas que estavam amarrando as mãos dela, estrangulou ela. O detetive James Smith perguntou para ele como que ele sabia que ela estava morta, que ela estava sem vida. Ele falou que ela tinha parado de se mexer e que
ela tinha perdido os sinais vitais dela. Então, ele colocou ela, pegou o corpo dela sem vida, colocou na posição fetal, enrolou ela no carpete, o corpo dela, e levou para a garagem da casa dele. Tomou banho, se arrumou e foi para a base, trabalhar normalmente. De lá, ele fez uma viagem a trabalho e voltou no outro dia, que era um fim de semana. Ele foi para Ottawa, porque ele passa os fins de semana com a esposa dele, nas folgas. Então, ele ficou com ela. Na segunda-feira, eles tiveram que fazer compra para a nova casa lá em Orleans, que ele comprou, já que ele era o comandante. E fizeram fazer compras com a esposa dele. E o corpo da Jessica Lloyd ficou 5 dias na garagem da casa dele, em Tweedy. E como estava muito frio, né, inverno, no Canadá, é só neve, ele chegou na casa dele, pegou o corpo dela e colocou perto, próximo de uma rocha. E foi embora para casa. Normal, como se nada tivesse acontecido. O Joe havia contado que quando, numa ocasião, o Russell Williams chegou para ele e perguntou para ele: "Ah, eu vejo você sempre caçando. Você gosta de caçar?" Ele falou: "É, eu gosto sim." "Onde que você costuma ir caçar?" E o Joe contou para ele o local onde ele sempre ia caçar. E nesse local onde o Joe falou para o Ross Williams que ele ia frequentemente caçar, foi exatamente nesse local que ele colocou o corpo da Jessica Lloyd. Eu penso que, quando ele foi à delegacia, ele pensava em Joe. Ele pensou que ele fosse ser especulado, consultado por uma coisa sobre o Joe. O Ross Williams foi condenado a 2 prisões perpétuas pelos assassinatos. Ele foi condenado a 10 anos por 82 invasões de casas seguidas de roubo. Eu disse 82 invasões de casas seguidas de roubo. Por 2 agressões sexuais. E por todas as acusações. Ele cumpre 25 anos em prisão em regime fechado. Após esses 25 anos de regime fechado, ele poderá requerer a prisão condicional. Mas isso não quer dizer que vai ser concedida. Mas é uma possibilidade em aberto. A Força Aérea Canadense, em uma cerimônia, incinerou os uniformes, todos os uniformes do Ross Williams, todas as medalhas do Ross Williams, todos os certificados que se referiam à Força Aérea Canadense. Tudo foi incinerado. Nem as cinzas sobraram. Hoje em dia, o Ross Williams cumpre a pena numa penitenciária
em Quebec. Muito obrigada por me assistir. E esse foi o caso criminal de Russell Williams. E até o próximo caso. Tchau.